Bom, gente, eu sou Vinícius Rodrigues. E aí, pessoal, eu sou Rafael Sodré, bem-vindo a mais um episódio do Ócio Saudável. Mais um não, né? Mais um não. Hoje é um episódio aqui internacional. Sim. A gente vai falar inglês? Vai. Não pode ser igual... Você sabe falar inglês, bicho? Não pode ser igual o Joel, né? Não. The right, the left, mais central half. Depois eu vou contar a história de Joel. Mas hoje a gente tá com um convidado fantástico, hein, Rafa? Sim, hoje nós vamos receber Alexandre Fernandes. Alexandre Fernandes, tem uma história fantástica, não é um simples franqueado, né? Sim. Não é um simples franqueado. Vai contar essa história pra nós. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao Ócio Saudável. Sinta-se em casa. Aqui a casa é sua, viu, meu amigo? Aqui é um bate-papo. Beleza. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Contar um pouco da minha história, né? De onde surgiu a WizKids, como foi que surgiu. Contar um pouquinho para vocês. Mas antes da gente chegar lá, eu queria saber um pouco da sua história pessoal. Você é conquistense, né? Sim. Sou nascido aqui. Da Gema, pai e mãe conquistense? Exato. Rapaz. Nascido aqui, tenho 2 irmãos. Minha mãe é mestre, que sempre foi professora. Meu pai já é falecido. E sempre morei aqui em Conquista, mas aos 18 anos, por incrível que pareça, eu tive que ir embora para os Estados Unidos. Aí você me pergunta, por quê? O que foi que houve? Porque eu não passava no vestibular devido ao inglês, meu irmão. Sério? Foi mesmo? Eu zerava todas as provas de inglês, um negócio absurdo. Rapaz, então, tentei 2 anos o vestibular e não tinha jeito, porque não aprendia o inglês de escola, você sabe como é. E aí surgiu a oportunidade de me mudar para os Estados Unidos. E você ficou aonde lá? Fiquei lá em Connecticut. Você foi para aprender inglês ou você foi por outro motivo? Não, eu fui na verdade, para estudar lá. Minha mãe falou, olha, você tentou Mas você duas vezes. Você já tinha terminado o médio, né? Já tinha. Terminei o 3º ano, aí morei em Salvador há algum tempo. E aí, prestei o vestibular, perdi. No 1º ano, no 2º ano eu tentei novamente, perdi novamente. E aí minha mãe falou, bom, aí agora ou você continua estudando ou tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos morar com sua tia Neuza, que é a irmã de minha mãe que mora lá. Aí eu falei, pô, você quer saber de uma coisa? Eu vou tentar lá. Foi pra terra do tio Sam. Fui com 18 anos pra lá. Rapaz, olha a história, viu? Que é o Wizard, o WizKids, e ele foi pra lá porque ele não sabia falar inglês. Agora não sabia inglês, Agora né? eu vou falar um negócio pra você. No vestibular que eu passei, eu fiz francês. Foi? A prova que eu passei foi francês. Você é um cara diferente, né? Eu tinha uma dificuldade também no inglês. Sim. E ele falou um negócio, tem muito mais notoriedade que eu. Eu não tive oportunidade de ter o cursinho fora escola. Sim. E aí, realmente, eu senti uma dificuldade grande de fazer prova vestibular. Você entendia, assim, eu li as coisas, né? Mas a prova em si, eu tinha dificuldade. E aí, um colega meu me deu a dica, Rafa, faz o francês, porque 4, 6 meses você pega ele para fazer a prova. E deu certo mesmo. Sim. Francês eu fechei, tirei a prova. Agora, pega pra mim falar hoje francês. Eu não falo, não falo fala. inglês. Francês não vai. Porque aquele a gente sabe, Chama né? a pele e pronto. O inglês que a gente aprendia na escola realmente era inviável para você fazer qualquer tipo de prova. E ainda é? Hoje, como é que você vê? Hoje, como existe hoje milhões de escolas de inglês, agora, assim, eu acho ainda que o inglês básico da escola continua da mesma forma. É porque, na verdade, são pessoas que não falam inglês. Mas a quantidade hoje de adolescentes que fazem em qualquer escola, uma franquia ou que seja uma outra escola, aí sim ele tem essa base para ele prestar um vestibular. Mas aquele inglês somente da escola Você estava prestando vestibular para quê na época? Direito, né? E na sua infância, assim, quando você foi incentivado durante sua infância, adolescência, a empreender? Você tem uma veia... Como é que foi essa ideia? Vinícius, não, rapaz. Aí? Essa coisa do empreendedorismo foi quando eu realmente voltei dos Estados Unidos. Eu passei 10 anos lá. E você fez... Me formei lá. Você fez o que lá? Eu estudei lá Ciência da Computação. Foi um curso técnico. Acho que é a moda hoje. Foi um curso técnico que eu fiz. E, rapaz, assim, me dei super bem. Inclusive, quando eu me formei, foi no President's List, que era destaque mesmo da escola. Mas vivi lá o tempo inteiro ilegal, né? Então, chegavam várias propostas de emprego para mim, por ser e como é que um você aluno destaque. E eu não podia ir trabalhar numa grande empresa, por quê? Porque eu não tinha, né, o green card, não estava legal. Então, morei sempre lá ilegal.
E não arranjou um casamento lá, não, Alexandre? Casei. Rapaz, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. Pra ficar gringo. Rapaz, eu fiz de tudo na América. Ok. Agora, esse casamento, rapaz, eu casei com uma portuguesa, que ela era nascida, né? Lá, ela tinha toda a documentação. Aí eu expliquei, né? Falei, pô, eu tô precisando e tal. A gente casou, minha mãe, inclusive, fez festa. Mas aí, rapaz, eu tava com tanta saudade do Brasil, que assim que eu casei com ela, eu falei, vou passear no Brasil. Você fica, eu vou lá, volto rapidinho, só um mês. Ah, beleza. Eu vim pra cá, passei o carnaval. Aí, resultado. Salvador. Deu um problema no meu voo e eu não pude retornar para os Estados Unidos. Aí, até eu conseguir esse visto de volta para lá, foi mais 3 meses. Quer dizer, ela ficou morando lá e eu aqui, e ela achando que eu tinha ficado para curtir o carnaval. E aí, o casamento foi por água abaixo. Como é que para explicar, né? Aí quando eu cheguei lá... Então, na verdade, foi um casamento mesmo, né? Foi, mas não aí... foi um casamento arranjado, Foi arranjado, foi um casamento. Foi um casamento. Tinha sentimento. Até a festinha. Vamos dizer, foi um casório. Um casório, né? Fez festa, Fez pô. festa. Mas aí, rapaz, eu cheguei, aí não teve condições de ficar com ela. Como é que você conseguiu estudar lá? Estudei porque eu consegui tirar a carteira de motorista. Ah, sim. Então, com a carteira de motorista, que é praticamente o único documento que você precisa lá, eu consegui me registrar na escola, fiz tudo tranquilo, dirigia normalmente e tal, mas só não poderia mesmo trabalhar. Porque aí eles exigem, né, o Social Security, que é tipo um CPF. E eu não tinha esse documento. Moço, o negócio é difícil, então, né? meu Social Security tinha lá, not valid for employment. Porque aí só faz bico, né? Não tinha liberação. Mas claro que eu sempre trabalhei lá ilegalmente, né? Para me manter. Então, trabalhei em fazenda, trabalhei em restaurante, catei muita abóbora, catei muito morango, 5 da manhã no gelo, nas estufas, plantando sementinha, aí terminava, vinha o verão, a gente tinha que ir para o campo, tirar as palhas da plantação de morango e depois plantar. Deu duro mesmo lá. Rapaz, ralei. Mas você acha que você aprendeu a empreender dando duro? Ou não? Rapaz... Aí a questão do empreender, quando foi que surgiu? Porque quando eu você retorno... tá até numa sociedade que é comum, né? Americano né? Um povo que... Aí, quando eu retorno, eu falei, rapaz, o que é que eu vou fazer aqui? A única coisa que eu posso fazer é tentar botar alguma coisa aqui. Trouxe um dinheirinho de lá. E por que você retornou? Cansou? Porque como o casamento não deu certo e deu esse problema no meu retorno, eles só me deixaram entrar para ir perante ao juiz explicar tudo isso. O porquê que eu fiquei aqui 3 meses, que eu não retornei na data correta. E aí, quando eu fui, já não estava casado, o juiz falou, bom, você já não mantém, né, o casamento, aí então que eu vou lhe dar 30 dias para você sair do país. Foi quando eu falei, pronto, eu vou embora, eu não vou desobedecer uma ordem judicial. Aí foi quando eu realmente vim embora. E isso aí te prejudicou depois? Você podia visitar como turista ou não? Não, posso. Uma vez que eu saí de lá pela ordem judicial e comprovei que eu saí, entreguei tudo direitinho, então eu posso retornar lá tranquilamente. Não desobedeci ordem nenhuma. Então, se eu quiser retornar aos Estados Unidos... É muita experiência de vida, né? O brasileiro lá sofre muito? Sofre. Preconceito? O brasileiro é o seguinte, ele chega lá, ele não procura estudar, ele só quer trabalhar, eles vivem lá num apartamento 10, 15, num apartamento para tentar juntar esse dinheiro, porque eles não querem ficar lá, eles querem fazer lá o pé de meia e voltar para, geralmente, muito mineiro. Sim. Você é mineiro, né? Tem uma comunidade grande lá em... Muito. Eu tive Boston, muitos né? amigos de Minas e tal. Mas, assim, eles pensam dessa forma. Querem só juntar dinheiro, trabalhar, se matar para ganhar dinheirinho para voltar. Vala dólares, né? Você já ouviu? Vala dólares, exatamente. Nem o inglês eles têm Porque mora todo mundo junto. Exatamente. Se assemelha a história da gente aqui do Nordeste que descia para São Paulo para trabalhar, né? Para São Paulo. Acho que mais ou menos, guardando as devidas proporções. A questão é que ainda fica muito lá, né? Em São Paulo, né? O cara não junta dinheiro e volta tanto. É diferente até assim. Talvez hoje volta mais quem foi lá estudar e volta. O cara que às vezes vai lá para São Paulo, vai para trabalhar, acaba que não fica, né? Não volta. Agora lá não, é verdade isso mesmo. O cara fica lá
5 Eles anos. têm uma meta assim, vou junta e ficar volta. 5 anos. Aí o cara trabalha de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Não, ainda dorme. Dorme, né? Faz aqui, faz muito dinheiro realmente. E aí Chega aqui, volta. abre um negócio, mexe com compra imóvel, né? Exato. Vai. É isso mesmo. Eu tenho um amigo lá, Geso, a gente se fala sempre. Ele praticamente não fala inglês, ele já tem 3 filhos lá, já tem toda a cidadania. Só vive na comunidade. Mas ele vive ali naquele meio, vai pra igreja, é só igreja de brasileiro, de português. Tem os restaurantes. Tudo. Então, é como se estivesse morando aqui, não precisa falar o inglês, o idioma, ele trabalha com português, a empresa e tal. Então fica nesse acomodado, né? Também, mas nesse sentido é um desperdício, né? Você tá lá no meio da cultura americana e deixar de aprender, né, a língua. Então eu fiz questão de também minha tia, né? Falou, bom, você veio para cá para estudar. Ou você estuda, ou eu vou lhe mandar de volta para o Brasil. Então, jogava duro comigo. Então, eu fiz cursinho à noite. E aprendeu inglês? Aprendi, graças a Deus. Aprendi. Dá pra tirar nota boa, hoje né? se eu fizer o vestibular, a de inglês, eu sei que eu não vou zerar. Não. O resto, meu irmão. E quando voltou pro Brasil, como é que foi o caminho até você começar a ser franqueado aí da Wizard? Bom, aí eu cheguei no Brasil, eu tenho um amigo Zu, não sei se vocês conhecem. Ele me chamou, Alexandre, vamos abrir um bar? Vamos. Eu não sei se vocês chegaram a frequentar, que foi o Zero Grau. Zero Grau. Que foi ali na Avenida Olívia Flores. Ali onde é hoje não tem o Cicobi e a farmácia? Onde é a farmácia ali, o bar Zero Grau era ali. Eu não cheguei a frequentar não, porque eu cheguei em Conquista em 2004. Mas acho que foi de antes, eu sei da história. Exatamente. Foi o bar de maior movimento na cidade. Domingo, tinha que interditar ali onde é a Dinani. Sei. Até a Cicobi, porque era uma multidão de gente ali. E a gente vendia 40 caixas de cerveja numa semana. Até a polícia... E ali não tinha asfalto ainda, não. Então, aquela avenida ali, eu acho que tem que mudar o nome para Avenida Alexandre Fernandes. Porque quem, na verdade, fez ela fui eu. Tinha muita arruaça, né? Rapaz, aí, resultado, barzinho e tal, show de bola, a gente serviu umas coisas bacanas. Aí abriu uma temperatura máxima na frente, aí já abriu outro, ali vários bares. Então foi o início do que é hoje, né? Início do que é hoje. Um amigo meu brinca que aquela região é a Broadway de Conquista, né? E vai aí, ter bar ali, viu? E ali, meu irmão, aí começou a movimentação, outra empresa foi abrindo. Verdade. E aí virou o que é hoje, né? De frente pra ali abriu, eu não sei se o Costinhas é da mesma época. Costinhas também, Costinhas abriu logo depois. Logo depois, que era na frente. Isso, tinha um karaokê lá no Costinhas. E aí, devido ao frio de Conquista, nosso espaço era muito pequeno ali, o espaço interno, era mais um espaço do lado de fora. E aí veio inverno, meu irmão, quem é que ficava? Naquela época esfriava muito, né? Mais do que hoje. E aí foi acabando, a gente não conseguiu sustentar. Inventamos de colocar também bloco na avenida, bloco 0 grau, botamos trio elétrico, e aí... Tentou empreender no mundo da festa, né? E aí não deu certo, aí acabou... Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Porque acha que é a mil maravilhas. Não, o restaurante tá lotado, mas... É difícil. É complicado. Difícil. E esse ramo alimentício aí... O ramo alimentício dá trabalho, você vira escravo. Demais, demais. Você tá falando domingo... Você não tinha domingo. Não tinha. Porque você ia domingo embora... eu saía 10 horas da manhã de casa, chegava meia-noite, 1 hora da manhã. Não era casado ainda nessa época. Então dava pra... Já tinha separado da portuguesa? Já tinha separado da portuguesa. Carnaval faz coisa. O carnaval tem história. E aí, Rafa, eu falei, pronto, acabou o bar. O que eu vou fazer de minha vida? A única coisa que eu sei é falar inglês. Vou procurar dar aula de inglês. Aí consegui. Fui em uma outra franquia, né? Fiz a entrevista lá, beleza, me selecionaram. Eu comecei a dar aula de inglês, fiquei 8 anos. Você começou professor. Professor, dando aula de inglês. Fiquei 8 anos nessa outra franquia e comecei a dar aula também em escola. Dei aula no São Tarcísio, ia sexta-feira para Poções, saía daqui 5 da manhã, dava aula na escola particular no Iesen, dava aula lá na escola particular, passava o dia inteiro, voltava 6 da tarde para Conquista. Na época, a Rio Bahia, aquela buracada doida. Então, toda sexta, minha sexta era lá em Poções. Nossa, eu fico imaginando isso, porque a gente vamos falar, Via Bahia, né? Não tem buraqueira, mas não tem nada de tranquilo. Imagina naquela época. Naquela época. Então, é assim, né? Não foi uma coisa fácil, né? Mas eu estava dando aula, gostava, né? E aí no São Tarcísio também comecei a criar muita amizade com muita gente. Uma vez que você é professor, você passa a conhecer muita gente.
E você foi aí, que ano? Essa época que você dava aula no São Tarcísio? rapaz, eu sou ruim assim com data, mas eu dei aula no São Tarcísio durante 8 anos também. Porque eu cheguei dos Estados Unidos em 98. Aí em 99 eu abri o bar. Lá para 2000 foi que eu comecei a dar aula do São Tarcísio. De 2000 a mais ou menos 2007, 2008, Você por deu aí. aula para muito colega nosso aí. Com Com certeza. Com Tem certeza. muito médico passou no São Tarcísio, Passou, né? passou. Com certeza. Quando você chegou aqui já não existia São Tarcísio. Não, Já tinha fechado. Já tinha fechado, né? Acho que eu conheço. Acho que o Gibran estudou no São Tarcísio, né? Colega nosso. Eu jogava bola naquela quadra ali no fundo. Porque eu cheguei e ainda existia. Ali, ainda É por tinha isso que quadra, fechou a quadra. Dava show lá, né? os Fazia deuses gol. Não jogava, dava show, Dava né? show. Os deuses do futebol falaram, vamos dar um jeito de fechar isso daí. Lotava lá, pô. É Lotava. verdade. E aí, rapaz, um certo dia, a gente estava em Ilhéus, na casa de minha mãe lá de praia, e conversando com o médico, doutor Salomão, ele é lá de Itabuna, ele me chamando assim, a gente bebendo e tal, ele falou, Alexandre, por que você não abre uma escola? Eu falei, com que dinheiro eu vou abrir escola? Eu sou professor, meu irmão. Salário de professor, você sabe como é. Ele falou, rapaz, se vire, abra sua escola, peça dinheiro emprestado, porque quantas escolas tem lá em Conquista? Na época tinha umas 8. Então, se você abrir sua escola, você conhece tanta gente, você é professor, por que vai fechar? Não vai fechar, meta a cara. Aí, rapaz, aquilo tocou em mim. Aí eu subi, fui dormir com a cabeça Não dorme, né? Não dorme. Aí, chegando em Conquista, a primeira coisa que eu fiz foi para a internet, escola, franquia de inglês. Aí chegaram diversas, né? Eu pedi informação, recebia por e-mail, e aí caiu na Wizard. Então, o gerente de expansão, na época a Wizard só tinha na Bahia, em Feira e Salvador. Não era conhecida. Mas no Sul, estourada. Sim. E aí, rapaz, eu solicitei informação, o cara me liga. Fala, Alexandre, nós estamos em plena expansão aí no Nordeste. Tô chegando aí amanhã para lhe mostrar e para a gente fechar a franquia. Eu falei, meu irmão, peraí, calma aí, porque eu só tô pegando algumas informações, não importa, eu tô chegando aí amanhã. Rapaz, o cara chegou no Livramento, me ligou, tô aqui, no outro dia. Aí foi, me apresentou o material, eu olhei, falei, pô, coisa linda. E aí ele me falou, pronto, vamos fechar, eu não vou perder minha viagem, vamos fechar essa franquia porque a Wizard... Que era o objetivo deles, né? bater meta também, né? É. A Wizard vai explodir no Nordeste. Ouça o que eu tô lhe falando. Não perca a oportunidade. Eu falei, meu irmão, eu só tenho esse carro aí, ó. Era, na época, um Mitsubishi branco. E é a única coisa que eu tenho. A não ser que você me espere vender o carro. Ele falou, não tem importância. Você tem cheque? Tenho. Me dê 10 cheques do valor da taxa de franquia. E é o tempo que vou lhe dar uma carência de 6 meses para você tentar vender seu carro. Falei, pronto, vamos fechar, tá fechado. Isso foi em que ano? Isso foi em 2006. 2006. E isso eu ainda era professor dessa outra escola. E aí, minha mãe, você é louco, você é maluco. Aí você Como virou, é que você que me mandou para você aprender Como é que você faz uma coisa dessa? Olha o tanto de escola que tem em Conquista. Né? O pessoal sempre pensa assim, tem muito. Então, para que você vai fazer uma coisa dessa? Seu único carro, a única coisa que você tinha... Resultado, eu arrisquei tudo. E aí consegui vender o carro, não precisei nem desse tempo todo de carência. E tinha uma coisa bacana, que era um projeto chamado Chave na Mão. Caiu como uma luva para mim, porque eu não tinha dinheiro para investir. Então, eles adquiriam o ponto, montavam a escola e me entregavam a chave na mão, pronta só para eu funcionar, trabalhar. Eu falei, pronto, caiu do céu, né, meu irmão? E aí fechei essa franquia com o cara foi embora e tal, vendi o carro, comecei a pagar. Aí me trouxe um transtorno terrível, porque eu acho que uns 2 meses depois, Júlio César, Alexandre, aquele projeto, meu irmão, chave na mão, os caras acabaram com o projeto, não vai existir mais. Você vai ter que se virar aí, financiar a obra, fazer a obra e tal. Eu falei, meu irmão, não me fala um negócio desse, não. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho onde cair morto. Ele falou, rapaz, eu vou tentar lhe ajudar ao máximo aqui, porque você não tem culpa de nada, mas vamos ver o que a gente faz. Aí eu desesperei. Aí ele me liga depois de um certo tempo e falou, Alexandre, vamos fazer o seguinte, você vai procurar um imóvel aí, procure um imóvel, a gente vai comprar o imóvel, mas
ao invés da gente fazer tudo, a gente mesmo financia para você. Como se fosse um banco. Sim. Você não vai precisar entrar em banco. A gente vai financiar, você vai lhe dar uma carência para você começar a pagar depois de 1 ano. A gente tenta 1 ano conseguir para você. Então era interesse mesmo deles. Interesse, né? Nordeste, né? Uma vez que eu falei, rapaz, eu não posso e tal. E aí, meu primo até falou, rapaz, vamos processar os caras, porque lhe prometeram uma coisa, e agora, né? Aí eu falei, não, vamos tentar aqui dessa forma. Aí, resultado, rodei ali o BNH, né? Vi uma casinha onde foi a primeira escola onde era o Boca de Forno. Sim, ali, na esquina que hoje que hoje é um restaurante, exato. né? Sim. Aí vi a casa assim, meia desarrumada. Acho que eu fiz meu TOEFL até lá. Você fez? É. E aí a casinha desarrumada, eu saltei e buzinei. Casa de esquina, né? Sim, ali ainda era bem localizado. mas ali ainda era terra ali, não tinha sei. asfalto, não tinha nada. Saiu uma senhora, eu falei, oi, boa tarde. A senhora sabe se essa casa está à venda? Ela me falou, meu filho, não está não. Não tá não, e outra coisa, já vieram aqui não sei quantas vezes, já tem restaurante aqui procurando, e Beto disse que não vende não. Ele soube que vai até pavimentar isso aí, vai valorizar demais, ele não vai vender agora não. Aí eu falei, que Beto? É Beto Guzmão. Eu falei, meu pai é Guzmão. Você é filho de quem? Filho de Geraldo? Oh, meu Deus, conhecia seu pai. Aí eu falei, me passa o telefone de Beto, deixa eu ligar para Beto. Aí ela me passou, vou lhe passar. Aí liguei para Beto. Beto Alexandre, filho de Geraldo. Ô, meu filho, como é que vai e tal? Conhecia seu pai demais. Eu falei, Beto, tô precisando, rapaz, abrir uma escolazinha de inglês para mim. E voltei dos Estados Unidos e a única coisa que eu posso fazer é abrir uma escola. Que o pessoal me orientou. Não fale que é para Wizard, que é franquia, porque senão eles vão crescer o olho e botar o preço lá em cima. Verdade. E aí ele falou, Alexandre, infelizmente, rapaz, eu já tive proposta aqui, mas eu não tenho interesse em vender a casa, não. Falei, Beto, pelo amor de Deus, a única coisa, rapaz, eu trouxe um dinheirinho, me vende essa casa. Não era do carro, Você né? tem filha aí, suas filhas vão estudar para mim, comigo lá, o resto da vida, você não vai ter custo nenhum. Eu faço questão de ser professor de suas filhas. É uma coisinha pequena, uma escolinha pequena. Aí ele falou, eu lhe dou uma resposta, beleza. Aí depois me liga, Beto. Alexandre, resolvi, vou lhe vender a casa. Aí liguei para Júlio, Júlio, achei a casa. Quanto é? Nem me lembro quanto era, né? 180 mil, mais ou menos. 180 mil, pronto. Tô indo aí fechar o negócio. Pode falar que tá certo. Eu falei, Beto, eu tô com o pessoal, vai ser sócio meu, porque eu não trouxe o dinheiro todo. O pessoal vai vir aqui, vai acertar e depois eu acerto com eles. Mas você pode, a casa é para mim lá. Ah, beleza, não tem problema não. Aí o cara veio da Wizard aqui, pagou, fechou a casa, pronto. Resultado, eu botei uma placa. Vem aí, Wizard, uma plaquinha. Ficou aquela placa 1 ano e a obra não saía do lugar. Rapaz, eles mandaram, eu não sei se eles achavam que Conquista era uma roça. Eles mandaram uma equipe lá do Amazonas, 3 peão, com mochila nas costas. Os caras vieram, Alexandre, a gente veio para fazer a obra aqui. Onde é que a gente pode armar as barracas? Armar a barraca na frente da escola para construir a escola. E aí esse povo, onde é que fica a casa de construção, não sei o quê? 3 caras. Os caras, você via assim que não tinha praticamente instrução nenhuma. Falei, meu Deus, ô Júlio, pelo amor de Deus, chegou 3 peão aqui, meu irmão. Os caras não sabem nada. Os caras com barraca nas costas para montar Conquista, meu irmão. Conquista não é uma roça, não. Pelo amor de Deus. Aí eles só fizeram cercar a escola e pronto, parava. Aí voltava lá para a cidade deles, não sei o quê. Eu não sei o que era que acontecia com a Wizard, com essa coisa da construção, sabe? De chave na mão que eles faziam. Eu sei que ficou 1 ano parado. 1 ano. E eu desempregado. Porque a escola lá me demitiu, né? Que eu ia ser concorrente. Óbvio. A plaquinha, e aí, meu irmão, eu fiz só com o salário do São Tarcísio. Minha esposa foi quem aguentou... Já era casado. Aí já estava casado. Foi quem aguentou, ela é professora também. Aguentou o rojão e aquele negócio não saía do lugar. Aí meu primo, vamos processar. Meu primo, que é advogado, João Paulo, não sei se você conhece. Sim. João Paulo Ferreira. João Paulo Ferreira demais na conta. Joãozinho, flamenguista. É o JP? Que é JP. Da Brasil? Da Avenida Brasil? Sim. Poxa, você tá falando, é muito meu amigo. Pronto, e João Paulo Ferreira foi que depois entrou de sócio comigo, porque tanto problema que aconteceu, eu vou contando aqui.
E aí, resultado, pronto. Júlio, pelo amor de Deus, meu irmão, o negócio está travado aqui, tem 1 ano e não se resolve nada, eu já estou desempregado. Alexandre Lopes está indo aí resolver seu problema, que é o gerente geral. Aí Lopes chega aqui em Conquista, vamos resolver. Procure um outro ponto, enquanto a gente não desenvolve isso aqui, porque nós vamos pregar uma empresa local agora para construir, eu lhe garanto lhe entregar essa escola em 6 meses. Você tem alguém que possa construir? Tenho. Aí meu irmão engenheiro indicou um amigo nosso. O cara falou, não, eu pego a obra. Beleza. Aí Lopes falou, pronto, durante esse período de 6 meses a 1 ano, vamos alugar um outro ponto para você começar a dar aula e não ficar parado. Você está desempregado e tal. O tempo que você ficou desempregado, você recebia quanto? Tanto. Toma aqui vezes 12, me deu o dinheiro. E vamos agora procurar o seu ponto para você começar. Aí eu achei um ponto no bairro Brasil, que era ali na Frei Benjamin, num posto de gasolina. Sim. Montei a escola ali. Eu era o professor, eu era tudo. Professor, administrador, porteiro, tudo. Recepcionista. E aí, rapaz, em cima do posto, pense aí, uma escola de idiomas em cima do posto de gasolina. Um cheiro de gasolina desgramado. Mas foi lá, colocamos, né? Você vê que empreender é fácil, né, rapaz? Enquanto não saía o de cá, né? Onde a gente, eles compraram o terreno lá. Aí, resultado, o dinheiro não dava. Rapaz, o que é que eu vou fazer? Fui atrás de um sócio. Quem é que quer entrar comigo? Bora embarcar nessa loucura. Aí, Ferreira, que é o pai de João Paulo, falou, ô, Xande... Ferreira, a gente boa, a gente fina. Quanto é? Na época, 60 mil reais era o que eu precisava. Para montar a cadeira, isso e aquilo. Eu entro com você. Pronto. Beleza, Ferreirinha. Entramos, Ferreira, como sócio. João Paulo me deu uma mão, João Paulo ia para lá, ficava na recepção, e eu dando aula. Ia aparecendo gente, mas chega o material didático da Wizard, vocês sabem, não é um material barato. Então, o pessoal chegava lá, quanto é tal, até que a mensalidade dava para arcar. Mas quando o nego via lá hoje, material, né? O material didático pesava. Aí entrava, resultado, eu tive lá no máximo durante um ano uns 20, 25 alunos. Aí uma professora que tinha saído da outra escola também falou, Xande, se você quiser eu lhe ajudo. Eu falei, pronto, me ajuda, porque já estou com 2, 3 turminhas e os horários de pico é o que todo mundo quer. Ela começou a dar aula comigo lá. E aí foi o tempo que a empresa de Conquista começou a levantar aquele prédio na esquina lá. E ficou numa área, né? Numa área, porra, altamente nobre ali. Né? Nobre. Aí, resultado, eles construíram tudo direitinho. Aí eu fiquei 1 ano lá penando no bairro Brasil. Durante esse tempo, como eu era professor do São Tarcísio, dava aula em cursinho também, eu comecei a usar a metodologia da Wizard dentro da sala de aula. Ah, aí que você começou... Porque existe um livrozinho, Free Flight, que são 4 aulas. E eu pegava esse Free Flight e falava, vamos fazer uma aula diferente de inglês hoje? Vamos nessa. Meu irmão, teve um dia que eu dei aula, tinha umas 40 pessoas no cursinho. E aí, Lara Gomes, irmã de Rita, era quem coordenava o cursinho. Terminou a aula, ela me chamou. Rapaz, o que foi isso aí em cima? Eu falei, não, eu estava usando a metodologia da Wizard, uma aula diferente. Ele falou, eu nunca vi um show maior do que essa aula que você deu aí. Isso não foi uma aula, foi um show. Eu falei, mas é a metodologia da Wizard. Então, comecei a usar isso. E o pessoal começou a ver... Isso é a melhor propaganda, hein? É a melhor propaganda, porque é a metodologia. E o pessoal aí, porra, rapaz, que bacana. Então, uma vez que a gente solucionou o problema aqui do prédio, um prédio bonito, né, bem localizado, com o que eu já vinha fazendo, dando essas aulas experimentais no cursinho, escola, dava aula no São Tarcísio também para os meninos... Todo mundo, porra, amava. Não era uma aula de inglês, sabe? Porque era em uníssono, todo mundo repetindo. Fugiu daquele padrãozinho de escola, gramática e tal. E aí, meu irmão, quando eu abri lá no novo ponto, já abrimos com 125 alunos. Porra, aí já contratou mais professor. Aí pronto, aí eu já não poderia continuar dando aula, né? Porque eu tive que cuidar da parte administrativa, né? Gestão. E aí comecei, João Paulo continuou lá comigo um pouquinho, me deu uma mão. Aí eu comecei a contratar coordenadora e professor, e a coisa só foi crescendo. E nesse tempo, assim, a Wizard, ela te ajudava nessa questão de gestão, Não, eles oferecem todo o suporte, todo, né? Aí tem os treinamentos para franqueados, aí você vai e faz o curso lá em Campinas, que antes era de Carlos Wizard, né? Ele depois vendeu a franquia para Pearson, que é a maior empresa de educação do mundo.
mas ele se passa por todo esse treinamento inicial, né? Ele já tem o sistema, aí você treina ali no sistema, como é que faz matrícula, tudo direitinho. E aí eu ia passando pro pessoal. E aí a Wizard foi crescendo, a gente já chegou a ter naquele prédiozinho 800 alunos. Sério? Meu Deus do céu. Foi aí... Muita gente essa ali. que é a história que eu... Aí que vem a história da WizKids. Como foi que surgiu? Que aí foi você que criou. Porque quem não sabe, que te conquista. Exatamente. Porque a Wizard é a escola, mas o método da WizKids, na verdade, foi você que criou. ideia Essa foi patente sua. O sua. método não. Eu criei, na verdade, um outro tipo de franquia que só atendesse criança. Porque eles já tinham um livro para criança dentro da Wizard. Certo. Mas aí, como eu tinha muito aluno, eles me pressionavam para eu abrir uma outra escola. Aí Que eu falei, seria o Wizard, né? Isso, Wizard. É. Eu falei, bom, eu posso até abrir, mas eu não vou abrir outra escola Wizard. Eu só abro se for uma escola direcionada para criança. Eu não quero as crianças no mesmo prédio que adolescente e adulto. Eu quero uma escola somente para criança. Poxa, Alexandre, mas não existe essa modalidade e tal, não tem como. Poxa, não já tem, foi. meu irmão, vamos criar. Vamos criar. Aí foi Igor, que já era um outro assessor. Eu falei, Igor, você vai levar lá, você fala que eu abro. Agora eu quero uma escola para criança, eu só quero criança, eu não quero adolescente. Eu mantenho meus adolescentes aqui com os adultos onde eu tô e eu vou para um outro local e levo as crianças para lá. Um lugar térreo, eu não quero saber de escada, entendeu? Ah, Alexandre, eu vou tentar e tal, mas não lhe garanto nada. Ele levou a proposta lá para... Aí já era Pearson. Aí, Alexandre, rapaz, conversei aqui com o pessoal e o pessoal ficou interessado na proposta e tal. Você já tem o local? Eu falei, não tenho ainda, mas eu vou achar o local. Foi quando eu achei aquele imóvel próximo da outra escola. Sim, descendo na rua ali, né? Que é onde é hoje, né? Não. Porque ela ficou um tempo ali perto do Santo Antônio, não foi? Ali já foi durante a pandemia que eu tive que Eu buscava. eu tive que fechar a WizKids e o prédio lá próprio. Sim. Tudo mudou, E né? botar tudo num lugar só, porque a pandemia veio e foi aquela bagaceira. E aí, mostrei a planta da casa, mandei para eles, falei, pronto, vamos desenvolver. Vocês têm aí todo, né, um aparato, projeto arquitetônico, façam vocês. Focado em criança. Isso, né? em cima do projeto que eu estou lhe mandando aqui da casa. Mas é só para criança. Aí o nome era Wizard Kids. Começamos com o nome Wizard Kids. E aí eu fui o pioneiro. A gente inaugurou em 2014 a primeira escola voltada para criança, Wizard Kids. Hoje o projeto arquitetônico, quem quiser abrir uma escola WizKids, tem que seguir o projeto arquitetônico criado em cima do projeto que a gente desenvolveu. Mas você tem uma participação dessa patente? Rapaz, seria bom, né? Pô, Não tenho. Não é possível. Todo mundo pergunta isso aí, mas realmente assim, porque o método não foi meu. Eu tive simplesmente a ideia. Mas a ideia vale muito aí. Mas assim, eu tenho muita ajuda deles, muita. Sim. Tudo que eu preciso, por exemplo, você tem que renovar a taxa de franquia de 4 em 4 anos. Eu não pago essa renovação. Então é meio que um bônus pelo que você criou. Aí- Você tá recebendo pela ideia aí, né? Exatamente. De uma forma ou outra, sempre que eu preciso de alguma coisa, eles me ajudam muito em campo de compra de livro, entendeu? Então, eu acho que é uma mão lavando a outra. Você tem que ser parceiro, né, da franqueadora. Não adianta você querer brigar com a franqueadora. Você tem que estar ali junto e, né, desenvolvendo as coisas junto. E nessa que você abriu a WizKids aqui, o alto escalão da empresa veio aqui conhecer? Vieram. Veio todo mundo, veio na época o presidente, todo mundo veio e ficaram assim, rapaz, de boca aberta. Então, quando a gente ia para as convenções, eles falavam lá, o WizKids, Alexandre, nosso... Você devia para esses cantores da palestra, né? O pioneiro aí da Deve WizKids. até hoje. Né? Então levou seu nome, levou o nome de conquista, tudo pra... Hoje, Rafa e Vinícius, já devemos ter mais de 300 Isso que eu ia te escolas perguntar. só o WizKids. Que isso? Ou quando não é o WizKids, é como a que eu tenho hoje lá, que é em frente ao Pantanal, Sim. que eu coloquei tudo num lugar só. Agora, o Kids, eles estão na parte térrea, eles não vão lá no prédio, que tem escada, e os teens e adultos. Foi bom de uma certa forma, porque eu consegui colocar toda a equipe num local só, você barateia o custo, Sim, claro, com certeza. A né? parte administrativa. Para você ter ideia, eu pagava 14 mil de aluguel lá daquela estrutura da WizKids. Hoje eu não tenho esse custo.
O prédio ali agora é próprio. E hoje, onde a gente construiu, que foi financiado, que eu continuava pagando aluguel para eles, nós compramos aquele prédio, hoje é meu, aquele prédio, e hoje está lá alugado para o restaurante. E o que você tem hoje é alugado ou é seu? Hoje o que eu estou naquela esquina lá é alugado. Resultado, eu zerei. Eu já não pago aluguel, porque o que eu recebo do restaurante, eu pago. A minha lá ainda sobra uma gordurinha. Mas você vê, assim, para quem... Nosso público, né, que tá aí, até aproveitar, né? Fazer inscrição, né? Ativar o sininho. Compartilhar. Mas porque o nosso público fica interessado em saber como empreender. Acho que tem que ter muito dinheiro para empreender. A gente já viu muita história de gente que quebrou várias vezes, que empreendeu sem dinheiro, e você é um deles. É verdade. Você arriscou, né? No momento ali que alguém te incentivou, né? Isso acendeu uma chama, né? E o empreendedorismo tem disso, né? Você acredita que aquilo vai dar certo, você usa de todas as forças para que dê certo. Exatamente. Por mais que todo mundo pareça, tudo parece conspirar contra, né? Você insiste naquilo ali. Exato. Você não pode desistir no primeiro baque. Não pode e não desistir. cai no colo, né? Empreender Às vezes a pessoa fala, pô, deu sorte, né? Mas ele não sabe o que você passou para você chegar onde você está hoje. Então, às vezes, a gente fala... Eu vou te falar uma coisa. Você pode até dar sorte. Agora, se não tiver competência... Também não vai. Não adianta, não. Entendeu? E assim, Rafa e Vinícius, se você não amar, eu não digo nem gostar, não. Se você não amar o que você faz, meu irmão, nada vai dar certo. Nada. Porque ou você veste a camisa, ou você faz o que gosta, ama, aí pode ter certeza que o sucesso é certo. E hoje são quantos alunos lá? Hoje nós estamos com 600 e poucos alunos. 600 e pouco. Você acha que a pandemia, o pós-pandemia, esse mundo virtual, vamos dizer assim, comprometeu um pouco o formato dos cursos de inglês em geral? Eu acho assim, a pandemia, ela veio, foi aquele baque para todo mundo, né? Eu acho que ninguém passou batido pela pandemia. E a Wizard, por ser uma franquia e ser a maior do Brasil, eles prontamente conseguiram fazer aquela... Hoje a gente, inclusive, tem, que é o Wizard On. Hoje eu tenho um aluno em Brumado, eu tenho um aluno em Itabuna, eu tenho um aluno... você então, tem também. Mas porque hoje eu ofereço essa modalidade... Remoto. Que é... A minha metodologia está dentro da nossa plataforma, livro, tudo. Então, de onde você estiver, a gente faz a aula com você, o Wizard On, exatamente a mesma metodologia feita dentro de uma sala de aula. Mas isso é exclusividade sua ou faz parte da rede Wizard? Então, mas esse aluno, ele é aluno seu ou é aluno do grupo Wizard? Não, é aluno meu. É aluno meu. Cada franquia, por exemplo, eles determinam um raio. Entendi. Entendeu? Por exemplo, um aluno da Barra do Choça. Qual é o mais próximo? A Wizard mais próxima da Barra do Choça é Perfeito. Conquista. Então, uma vez que você entra no site, esse lead vem diretamente para mim. Entendi. Eu faço contato com ele, a gente faz toda a transação, eu envio o material físico, porque de qualquer forma eu tenho que vender esse material físico, apesar de estar dentro da plataforma, vai para ele via correio e a partir daí ele tem as aulas dele, aí a gente recebe os cheques via correio também. E você também... O pagamento via cartão. Então você tem hoje 600 alunos físicos no prédio? 640 e poucos alunos físicos e... Quantos online? Online eu tenho mais ou menos uns 30 online. Então, mas assim, por mais que regiões. seja uma coisa assim palpável, ainda não, assim, para a Wizard... Não. Essa coisa do online, assim, você tem que ter um perfil diferenciado. É isso que eu ia te perguntar. Seus concorrentes hoje, você acha que o físico ou o online te incomoda muito? Não, online, eu vou lhe dizer, online a gente não tem concorrência no online, praticamente. Mas a concorrência maior dessas que apareceram, né? Que a gente sabe que tem diversas. Mas assim, você tem que ser muito... autodidata, né? Para você fazer a aula online ali. Não é a mesma coisa né? De você estar fazendo uma aula ali junto com o professor, com seus colegas. Por mais que a plataforma seja bacana, mas não é a mesma coisa. E da metodologia, do método de aula e tal, de quando começou a pandemia, eu falo pandemia porque foi quando teve um empurrão, assim, para a questão tecnológica. Houve muita inserção de tecnologia nas metodologias, na forma da aula. Né? Eu acho, a Wizard, na verdade, a Wizard tem uma tecnologia absurda. Não sei se você já ouviu falar da WeSpan. A canetinha? É a canetinha que fala. A criançada ama. Então, a Wizard manteve essa WeSpan só para os kids. Hoje, o adulto e o adolescente tem o WeSme, que é uma plataformazinha no seu celular,
Meu irmão, ali você ouve sua voz, Pô, o celular hoje... corrige né? sua voz, sua pronúncia. Todo o conteúdo nosso, você faz uma aula lá, você quer dar uma reforçada, você vai lá na sua lição e tal, e tem um professor lá dentro dessa plataforma, reforçando o conteúdo com você. Minha esposa dava aula assim com o Rui. Com o Rui, Então, a tecnologia, realmente, a pandemia veio para melhorar essa parte tecnológica da Wizard. Porque hoje a gente tem essa plataforma que é importantíssimo. Que é um absurdo. Ela você pega ali, é maravilhosa. Tem game, tem várias coisas dentro dessa plataforma. Então, assim, porque não é toda franquia que assim, a Wizard, então, ela te fecha o raio, né? Por exemplo, eu não sei se é a Copenhague, mas a Copenhague, ela não fecha raio, não. Mas, por exemplo, se alguém quiser abrir uma Wizard em Brumado, não pode. Não, em Brumado, uma vez que não tem em Brumado, eles abrem lá para Brumado. Mas em Conquista, por exemplo, se você falar, não, eu vou abrir uma Wizard, você não abre. Mas no raio, o Brumado não entrou no seu raio. Brumado, por exemplo, não tem escola lá. Entra no raio de, por exemplo, um lead que entra de Brumado interessado em fazer inglês, vem para mim, para eu fazer esse contato com ele. Mas se quiser a física em Barra do Choça em Brumado, pode. Agora, se eu quiser abrir em Brumado, eu posso, porque não tem nenhum franqueado em Brumado. Qualquer pessoa pode abrir em Brumado. Então é por cidade, né? É por cidade. Entendi. Qualquer pessoa pode. Eu acho que tem franquia que é Tem assim. franquia, vai depender do raio. Por exemplo, em Conquista aqui, alguém poderia abrir, vamos botar aí, a 10 quilômetros de onde eu estou. Mas não é. No meu contrato, você não consegue abrir uma outra escola Wizard em Conquista, você não consegue. Se surgir alguém interessado, eles vão me ligar, Alexandre, surgiu um interessado aí. O que você acha? Você tem interesse em abrir mão para que outro coloque? Não tenho. E nessa história toda sua de vida, você achou que o que foi mais difícil em empreender? Para mim, o mais difícil foi no início, né? Até porque eu nunca tinha feito, a não ser o bar ali, mas quando você entra para o setor da educação, para lidar com um público diferente. E eu não tinha esse know-how. Eu não sou formado em administração. Diferente, né? Eu não sou formado, mas parece que é um dom que Deus lhe dá e que, com a ajuda, claro, da franqueadora, com os cursos que eles oferecem, você consegue ir ali aprendendo e tocando o barco. Então, a minha maior dificuldade foi justamente não ter estudado, não ter me formado em algo dessa área, como administração e algo desse tipo. Mas como eu lhe disse, a questão do marketing. Eu, por exemplo, temos a Associação do Nordeste, eu sou diretor de marketing dessa associação. Porque tudo que eu faço em Conquista aqui, todo mundo quer fazer. Então, muita coisa sai de dentro da equipe, aí, Alexandre, compartilha, e eu tenho o maior prazer de compartilhar. Então, os franqueados do Nordeste falam, rapaz, você é um cara sensacional, porque você faz, deu certo para você, você não guarda para você. Você quer que dê certo para todo mundo. E isso eu faço com o maior prazer. Agora, é importante você falar isso, sabe? Do franqueado, porque às vezes no Brasil a gente ainda tem uma cultura. Não mexe com franquia, não. Você vai pagar para trabalhar. Royalties, né? E a gente vê a cultura americana, a franquia lá é lógico, como qualquer coisa. Você tem a franquia boa, você vai ter a franquia ruim, né? Ou a sua franquia é boa, mas não deu certo para você. Exato. Ou a sua franquia é ruim, você conseguiu resolver. Mas, não, né? E assim, Rafa, não é só porque é franquia que você vai ter o sucesso. Então, depende muito, né? Você tem uma grande ajuda por ser uma franquia, porque você já pega praticamente o material todo pronto, tudo certinho. Agora, depende muito de quem está por trás. Da gestão, de quem está à frente. Tanto que você não parou, né? Não é isso? A WizKids veio da sua vontade ali de mudar. Então, assim, eu sou muito assim, sabe? Eu gosto de sair à frente das coisas. Por exemplo, só para vocês terem conhecimento, eu vou ser a primeira escola em Conquista, depois desse bafafá das escolas aí, né? Desses problemas que estão acontecendo aí. Eu vou ser a primeira, daqui a 15 dias vai estar instalado na minha porta lá, um portal detector de metais. Você vai ter que passar por dentro desse portal. Então, eu gosto, sabe? Chapecó, acho que teve um professor... não é a porta giratória, mas é aquele portal tipo aeroporto, que a gente vai fazer com que qualquer pessoa passe por dentro e ele vai acusar se está carregando alguma arma branca. Isso é uma coisa que virou, que é fato, né? Eu ia entrar até nessa seara, não na seara da segurança, mas da inovação, porque você teve lá nos Estados Unidos um curso de ciência da computação, que não queira, mexe com coisa muito nova, né? Você vai mexer com programação, computador. Isso. E dentro da sua história na Wizard, a WizKids foi uma inovação que partiu de você. E de lá para cá, algumas, pelo que você está falando, outras inovações estão partindo de você.
Depois disso, assim, porque essa parte é uma parte relacionada à segurança, mas dentro da questão do inglês, de ensinar inglês, o que é que você visualiza para o futuro como novas tecnologias que podem ser aplicadas ali dentro? Como eu lhe disse, a Wizard, ela está sempre à frente. Então, o que surgir em termos de tecnologia, por exemplo, a canetinha, ninguém tem, só quem tem é a Wizard. E é um fenômeno. Se eu tirar aquela caneta, eu acho que eu perco a escola toda de criança, porque é um absurdo a canetinha. Então, eles estão sempre um passo à frente. E a gente sabe, do jeito que as coisas estão andando hoje, a tecnologia a cada dia se aprimorando mais, vão surgir coisas. Mas eu tenho certeza que, se surgir, a Wizard vai estar à frente. A Wizard vai disponibilizar para a gente em primeira mão, porque eles não dormem no ponto, não. Não é à toa que é a maior rede de idiomas do Brasil. Eu fico pensando nessas coisas, né? Uma aula com um professor internacional, um holograma aparecendo ali. Não é? Dando aula ali. Mas isso... Quase que ao vivo. E você está falando de tecnologia, que eu te pergunto. Tem gente que fala assim, nossa, o mundo hoje está globalizado demais. É besteira eu mandar meu filho para intercâmbio, ficar lá 6 meses. Eu acho que aqui no Brasil consegue aprender inglês. Você saiu, né? Sim. Você falou que não conseguia aprender. Exatamente. Aqui. Como é que você vê hoje isso? Assim, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de poder fazer um curso de idiomas na minha adolescência. Era aquele inglês de escola. Mas, assim, eu acho que hoje o aluno que entra com a gente, que ele faz todo o processo, ele realmente leva tempo. Você sabe que leva tempo. Claro. Não adianta eu chegar aqui e falar, vou lhe deixar fluente com 1 ano e meio. Isso aí a gente não faz esse tipo de enganação. Então, tem que passar por todo o processo. Né? O que a gente pratica lá é o compromisso de aprendizagem. Então, se você entrar lá, a gente garante que eu vou lhe deixar fluente, contanto que você faça todo o processo com a gente. Então, assim, naquela época, infelizmente, minha mãe não poderia pagar para mim. Eu não tive essa oportunidade. Mas, assim, um intercâmbio nunca é demais. A gente, inclusive ontem, doutora Lara, que é a esposa de Alan, tá levando os filhos, Gabriel, que estuda lá com a gente. Gabriel dá aula, não dá não? Gabriel é fluente. Completamente fluente. Completamente tá lá com a gente desde o início. Biel é Todos os filhos deles estão lá com a gente. E o intercâmbio é maravilhoso, porque além da cultura, que você vai passar por 6 meses em outro país, você vai adquirir mais conhecimento. E ter a questão do inglês de praticar. Hoje não tem só a questão do inglês, né? Tem muito menino também que tá indo, eu vou para uma high school que é boa, por exemplo, na natação, e ele pratica aqui. Eu vou para uma que é boa no tênis ou no futebol, ou até questão de computação. Não é só, você consegue encaminhar não só para o inglês hoje. Exatamente. É lógico que o custo aumenta, né? É a vivência lá, né? Você vai estar em outro país, então não tem dinheiro que pague, meu irmão. Não. Né? E a gente sabe que viajar é onde a gente realmente aprende viajando. Verdade. Né? Então é bacana. Que história, viu? E conquista no topo sempre, Sim. né? Conquista é um celeiro de grandes empreendedores, né? Grandes empresas, né? De pessoas que de fato vivem empreendedorismo, inovação, que eu sou fã. Rapaz, eu não nasci em Conquista, mas sou conquistense hoje oficialmente. Sim. Né? Meus filhos, né? Tudo conquistense. Mas eu tenho o título de cidadão. É o único título que ele tem, porque o Vasco não tem. O Vasco tem muito título. JP tá lá sofrendo com o Flamengo, perdendo todas, um atrás da outra. Não vamos falar de futebol, não. Flamenguista também. A coisa tá complicada. Não, mas hoje vocês estão complicados. E eu vamos mudar. Vamos mudar, só o Vascão que tá bem. E a gente agradecer também até quem fez o canal foi Fábio, pô, né? Fábio, Rafa, leva lá, deixando ele... História dele, e é mesmo, né? Fabão é uma figura. E aqui, para quem nos assiste, nos ouve, é interessante ouvir as histórias de empreendedores. A gente quer incentivar que as pessoas empreendam, né? Que inovem nos seus empreendimentos já existentes também. Então, assim, porque às vezes... as pessoas param o tempo. Você não pode se acomodar, né? Você tem que estar sempre atento. Não pode ficar na zona de conforto. Sempre atento às novidades. Como você falou, da tecnologia. Em todo setor, meu irmão, cada dia mais está saindo mais hoje, tecnologia, né? Então, se você ficar parado no tempo, você vai ser engolido. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, às novidades e não ter medo de experimentar o novo. Porque, às vezes, as pessoas têm medo do novo.
Eu não, eu quero realmente... E você tá falando um negócio, né? Você lembra quando começou o Google Tradutor, né? Sim, não, sim. Vai acabar. Vai acabar, Não acaba. Não acaba, você não tem vai facilidades. Por exemplo, a gente tava fora do país. Você pede o Uber, aí você vai falar com um cara no Uber, ele escreve na língua dele e vem para você em português, né? Hoje tem um aparelhozinho, não sei se vocês já viram, que você fala na sua língua e ele traduz para a língua que for. Mas eu vou dizer para você, apesar de tudo isso aí, eu acho que é um negócio de preguiçoso. Rapaz. Não, é bom demais, você tentar aprender. Não, é gostoso, você tem que aprender. E outra coisa, faz bem para sua cabeça. Você aprender outro idioma. Não, você tem... Me perdoa quem gosta de usar isso aí. Mas pelo amor de Deus. Não, mas você tá lá... às vezes tem essa utilidade, né? Às vezes é um idioma que tá lá... Para te tirar do prego, vamos dizer. Exatamente. Para te tirar do prego... Tirar do pé até mímica. Mas é gostoso você aprender outro idioma. Claro. Eu tenho um amigo da República Tcheca, ele fala assim, não precisa aprender tcheco, não. Você vem aqui, que é uma língua que não assim, só a gente fala, né? Mas lá, se você for, isso aí te tira do prego. Mas inglês você tem que falar. Tem que falar, exatamente. E é bonito as línguas. Por exemplo, italiano eu acho maravilhoso. Italiano tem que gesticular, né? Falar. Adoro italiano. Eu trabalhei muito tempo lá nos Estados Unidos, num restaurante italiano. Até hoje eu entro em contato com o Mário, que foi quem me ensinou a fazer pizza. E eu era pizzaiolo lá também. Tem pizza, você falou de pizza. Uma hora dessa você tá falando de pizza. Aí todo mundo com fome. Já até remexeu, porque faz uma briga. Mas assim, eu tenho vontade de fazer, e a Wizard tem o italiano. Montar uma turminha lá e eu ser aluno pra gente aprender o italiano lá. Aí, que legal, aí, ó. Eu tenho vontade de aprender francês. Francês a gente tem turma lá. Eu vou entrar. Eu te ensino. Tá escrito. Tá escrito, né? Fazer prova de ensino. Mas você viu, Paris, eu não sou viajado igual o Rafa não, mas foi a única viagem que eu fiz para a Europa minha vez, foi em Paris, tem 10 anos exatamente. E aí, pouco antes de ir, eu passei um mês estudando eu mesmo em casa, livro e tal, para aprender pelo menos as primeiras frases, para chamar as pessoas para conversar. Depois eu falava inglês. Foi a melhor coisa que eu fiz, que o parisiense, ele não gosta que você chegue falando inglês. Então, quando eu chegava falando em francês, eu fui tão bem tratado lá, e depois eles conversavam inglês e tal. E na periferia ali, pouca gente fala inglês. Então você tinha que arranhar no francês mesmo pra você se virar. Quando você saía pra conhecer a cidade mesmo, internet, não a lá parte tem um nome, né? turística, não é internet. Eles são, né? Não, muito bacana. Não é assim. questão cultural, né? Aprender línguas destrava sua mente. Destrava sua mente. É um prazer, né? É uma coisa assim bacana. Quebra barreiras, né? Quebra barreiras. E você viajar, você não depender de ninguém, você conseguir se virar, né? Esse amigo que veio mesmo, ele estava estudando medicina. E República Tcheca, né? Ele falava tcheco, ali do lado da Alemanha, ele falava alemão. Ele dava aula no país dele de inglês e veio pra cá aprender o português. Sim. E aprender medicina. E veio, por acaso, por causa da faculdade, caiu no estágio comigo. Ficou um mês. Hoje é meu amigo, pessoal. A gente se fala, torce pro Flamengo. Aí o Flamengo perde, eu mando pra ele lá da República Tcheca. Coitado. Nossa senhora. E aí você falou de futebol, a gente vê muito jogador, né? Um jogador que é mais... Antenado, eu não sei que... Na sua maioria não se preocupa em fazer, não. Não, né? mas eu não sei se é... Eu não sei qual jogador que foi. Eu sei que ele jogou na Alemanha, depois foi pra Itália. Eu não sei. O cara fala 5 línguas fluentes, pô. Né? E hoje com essa coisa, que os bons jogadores realmente não ficam aqui, pô. Você tá falando aí. Imagina, você chega lá para jogar hoje, que é a Premier League. Exato. Você chega lá e dá uma entrevista em inglês, exatamente. O repórter te trata de outra maneira. Com certeza. Com certeza. Né? Mas já mudou muito esse conceito no Brasil, né? A gente sabe que realmente o pessoal hoje reconhece a necessidade, né? O inglês eu nem falo mais tanto inglês, você já precisa de um outro idioma, porque o inglês já é obrigação. E o que você vê aí com mandarim com a China? Você acha que isso vai... Mandarim, rapaz, a gente... difícil, né? Inclusive tem na Wizard. Tem? Todo o material, mas eu não tenho a mão de obra para que a gente possa abrir algum grupo de mandarim. Japonês, eu já formei 3 lá em japonês. Eu tenho um professor, o Vitor, quem dá as aulas pra gente lá. Quando surge um aluno ou outro, a gente tem aula VIP, porque você não consegue formar um grupo grande. Mas nós já formamos 3 em japonês lá. Que bacana. Ver que... Às vezes você pensa que a Wizard é só inglês. Não, é espanhol, inglês, francês. É escola de idiomas, né? São 7 idiomas. Inclusive português para estrangeiro a gente tem, usando nossa metodologia. E tem mineirês? Tem que ter mineirês. Trem tem mais de 1000 utilidades.
Mas você vê que bate-papo bacana de aprendizado, né? Sim. Você vê que o tempo voa. Infelizmente tá acabando. Tá acabando, mas ainda tem, o nosso programa. Ainda tem o nosso quadro. Que nosso podcast é o Ócio Saudável. E a gente sabe que boa parte dos empreendimentos ele sai do momento de ócio, e né? Tava no ócio, tava lá em Ilhéus. Tava em Ilhéus, tomando uma. Vou muito de Barra Grande. Barra Grande é que é bacana. Exato. E até lembrando do nosso patrocinador, Reserva do Vale, né? Combina com café, né? Não é qualquer café, né? É um cafezão, Reserva do Vale. Mas assim, nesse momento a gente vai fazer algumas perguntas bem diretas para você sobre o seu dia a dia de ócio, enfim, de entretenimento. E uma pergunta simples, uma resposta também direta. Certo. É um bate-bola, né, tranquilo. Rafa? Conta pra gente um hobby seu. Jogar futebol. Mas você joga bem? Jogo bem. Já fui melhor, mas a coluna hoje não me deixa tanto. Campão? Campão, Jogo lá em Doutor Soares, não sei se vocês conhecem. Ô, meu Deus, já joguei bola já lá. Calminho que só ele, Ave né? Maria! Ave Maria! É o famoso Zé Fuá. Hoje até estourar a bola, não estoura? Estoura, chuta a bola pro mato. Só não vi meter a faca na bola ainda, mas a bola vai pro mato o tempo inteiro. E você quer ver quando ele perde. Exato. Doutor Soares é famoso. Filme, eu gosto Quase Deuses. Sim. Muito bacana. Vocês que são... Sim. Muito bom mesmo. Muito bom esse filme. Eu assisti muito com meus alunos no São Tarcísio, Quase Deus. É do Sam Hoffman, né? Da tetralogia. Música qualquer uma dos anos 80. Aí, meu irmão, U2. Então uma banda. Ahá. Dire Straits também, né? Dire Straits, inclusive, já comprou o ingresso. Não vou perder, né? Falei com o João Paulo, mas Mark Knopfler não vem. Eu falei, pô, meu irmão, mas não é toda hora, não é toda hora que a gente vai ter. Nós estamos querendo até falar pra ele aí, ó. Porque a gente viu, vai tocar o AC/DC na Califórnia. Estão programando mais do ano que vem no Brasil. Vamos ver, porque não tem nenhum vocalista, tem que voltar, né? Pois é. Vem cá aí uma comida. Comida, eu adoro churrasco. Falou numa carninha, numa picanha. É mais jogador de futebol. Numa picanhazinha sangrando. Sangrando, mal passada, igual carne sulista, né? Barbaridade. Churrasquinho eu acho que é unânime, né? É unânime. Uma viagem inesquecível. Viagem inesquecível foi a minha ida aos 18 anos para os Estados Unidos. Foi quando tudo começou e eu acho que foi essa reviravolta em minha vida aí. Foi essa viagem. Nem cheguei a viajar tanto lá porque você fica tão, né, estudando, trabalhando. E eu não pensei que eu voltaria para o Brasil. Aí as viagens, Miami, eu vou depois, porque eu já estou aqui. E resultado, terminei não viajando lá dentro. Conheci Boston, New York só, mas não viajei tanto. Trabalhava demais também, né? Trabalhava. E um sonho de viagem? Um sonho de... Viagem? Eu tive em Cancún também. Foi uma viagem bacana que quem me proporcionou isso foi a Wizard, que foi os 35 anos da Wizard, que foi feita em Cancún. Fui eu e a esposa, uma lua de melzinha diferente. Bom. Mas e uma viagem assim... Um sonho de viagem, uma que você queria fazer muito, você não fez ainda. Que eu não fiz ainda. Aí eu vou lhe dizer, ir para levar meus filhos para a Disney. Bacana, pá. Mais por eles do que até para mim. Não, pode que você vai também. Então a Disney é um outro episódio, eu vou falar, porque o cara é muito esperto. Nossa. Lá, o povo fala assim, não vai, porque o menino muito pequeno se diverte. Diverte todo mundo. Todo mundo, com certeza. Mas a gente quer agradecer muito, foi fantástico o episódio. Eu acho que quem tá nos ouvindo, nos vendo aí, aprendeu demais. Sim. Né? E tava tímido, tava com medo de ficar tímido. Eu não sou muito assim de... Se deu tão bem. Vergonhoso. Não, a gente tá querendo apresentar aqui. Fabão, não, rapaz, vai lá, galera, é só um bate-papo, é tranquilo, o pessoal é gente boa. Já vou te escalar aqui, né? Se faltar alguém, você vem pra nós. Mas eu que queria agradecer a oportunidade, né, de contar um pouco da minha história. Porque às vezes, como eu lhe disse, as pessoas veem hoje o que é o Wizard de Alexandre só o fim da estrada, e não sabe de onde foi que surgiu, o que eu fiz para chegar onde eu estou hoje, né? Então, assim, hoje a gente tem mais de 30 colaboradores na escola, então são 30 famílias e eu tenho, assim, um orgulho imenso de poder, né, tá contribuindo com essas famílias de um jeito ou de outro. Aproveita e deixa os contatos aí da empresa, se quiser. Instagram, a gente está ali. telefone. Eu sou péssimo assim de cabeça, mas eu vou deixar o telefone para quem quiser entrar em contato.
é o 3424-6255. E a gente está ali hoje na nova unidade, uma sede maravilhosa, tem cinema. Depois vocês vão lá conhecer, se não Eu já fui, não conheceram. minha menina tá lá, inclusive. E a gente está lá, sempre à disposição. Vão lá tomar um café, eu sei que vocês gostam do café. Inclusive esse aí é seu. Reserva do Vale. Depois eu quero uma cortesia, viu? Esse é seu? Ah, é? Esse Pô, seu, rapaz, eu sou apaixonado por café. Eu chego na escola, a primeira coisa que eu sento, as meninas vêm e trazem minha garrafinha de café. Eu fico ali a manhã toda bebendo meu cafezinho, que agora vai ser o Reserva do Vale. É isso aí, café conquistense. Pois é, bacana. Eu gostaria, Rafa, de agradecer mais uma vez a você, a Vinícius. E sempre que tiver uma outra oportunidade, podem contar comigo. Com certeza. Que é um prazer estar falando com vocês. E você Obrigado. que está em casa, não deixa de curtir, compartilhar, mandar para aquele amigo que você lembrou. Geralmente assim, a gente tá assistindo, lembra, né, de alguém. Com certeza. Encaminha, viu? Vamos escrever, vamos aumentar Vamos botar uma meta, Rafa? Vamos. Até o fim do ano a gente tem o quê? 1.000 inscritos? Poxa, seria bom. Bora, 1.000 inscritos aí, ajuda a gente. Ajuda a gente. Vamos sim, vamos bater essa meta. Vamos bater essa meta. Eu vou ajudar, hein? Aê! É isso aí. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Bom ócio a todos. Bom ócio a todos, abraço.